Muito boa noite para todos e todas. Finalmente, com muita saudade, com muita alegria, retomamos aqui a normalidade da Teologia Pé no Chão, com muita satisfação e com muita raiva da operadora que deixou a gente 4 dias sem internet. Bom, mas passado isso, ninguém é culpado, né? Vamos retomar aqui o nosso trabalho. A Irene está aqui. Oi, gente. Estamos juntos aqui, vivos e animados, ativo e operante, para o nosso 5º encontro do curso de período interbíblico. Enquanto vocês vão entrando aí, eu acho que o Facebook continua me boicotando, né? Mas enquanto vocês vão entrando aí, eu peço que compartilhem essa live para aqueles que já estão seguindo o curso ou outros que possam ter interesse nesse nosso material. Também lembrem-se do nosso canal, Teologia Pé no Chão, que ultrapassou a marca fantástica de 800 inscrições. Um feito extraordinário. Estamos muito felizes que nosso canal esteja sendo cada dia mais conhecido. Bom, pessoal, como vocês sabem, na sexta-feira passada não foi possível ter aula por falta de conexão normal com a internet. Portanto, nós vamos ter hoje a aula 5, que seria na semana passada, e no domingo agora, naquele horário costumeiro das 10 horas, vamos ter a aula 6. E assim a gente tira o atraso. Na sexta-feira que vem, teremos a aula 7. Eu fiz uma pequena alteração no nosso programa inicial. Vou dividir o período romano em 2 partes, porque ele é muito importante para entender a entrada no Novo Testamento. E aquela aula que eu tinha planejado dar sobre os partidos judaicos vai ficar para uma aula complementar no próximo domingo. Então nós vamos ter aula hoje, domingo, sexta-feira e domingo, e aí terminamos essa nossa tarefa de estudar o período interbíblico. Eu vou fazer como nas aulas passadas, vou colando ali os resuminhos e a Irene vai complementando as informações, tá bom? Bom, como faz 2 semanas que nós não temos aula, então deixe-me fazer uma pequena recapitulação. Nós estamos estudando o período interbíblico e estamos dividindo esse período interbíblico pelos períodos de dominação. Então começamos com o período persa, que vem desde o ano 540 até o ano 330. Depois do ano 330 começa o período grego. Esse período grego tem uma parte que o protagonismo é do próprio Alexandre, depois tem as guerras de sucessão, e depois o grande, gigantesco império de Alexandre é dividido em 4 partes, das quais nós estudamos 2. Então, uma parte em que os judeus ficam submissos ao Egito grego e a outra parte em que fica sob o domínio da Síria grega. Quando falamos do Egito grego, estamos falando dos Ptolomeus, e quando falamos da Síria grega, estamos falando dos Seleucidas. Esses são os nomes das casas reais que governam esses pedaços que resultaram da divisão do Império Grego. Com isso, nós fomos até o ano 160 e bolinha antes de Cristo, para trocar a bolinha por um número mais preciso, até o ano 167. Então, o ano 167 marca o início do tema que nós estudamos na última aula, que é a aula sobre a revolta dos Macabeus. Então, do ano 167 antes de Cristo
até o ano 63, nós estamos no período Macabeu ou Asmoneu. Então, se você ouvir falar governo dos Macabeus ou dos Asmoneus, pode ser, grosso modo, a mesma coisa, tá? Você percebe que nós estamos falando de um período de cerca de 100 anos, né? De 167 a 63 dá exatamente 104 anos. Bom, esse período de 104 anos nós dividimos em duas aulas. O primeiro período foi a aula passada, que abarcou e abrangeu, né, 32 anos, em que nós descrevemos a revolta dos Macabeus. Então você vai se lembrar que nós falamos do sacerdote Matatias, que eu encurtei para Matias, e seus 3 filhos, Judas, Jonatas e Simão. Cada um deles, cada um deles liderando por um período a revolução e as lutas de independência, de autonomia do povo judeu frente aos ciro-gregos, frente aos seleucidas. Então você deve se lembrar disso. Matias, Judas Macabeu, que foi um guerrilheiro, e depois Jonatas, seu irmão, e depois Simão, também seu irmão. Esses 3, né? Judas, Jonatas e Simão, são todos filhos do Matias, e cada um deles governou, lutou, ou liderou uma etapa da revolução, né? Da revolta, ou da rebelião dos Macabeus. Então, o nome Macabeu pode se aplicar a esta família, a família da revolução, da revolta, das lutas de independência, como também pode se referir aos personagens que nós vamos tratar hoje. Eu estou optando por, a partir de Simão, que foi o último personagem da aula passada, e a partir de João Hircano, que é o primeiro personagem da aula de hoje, tratar como período asmoneu para fazer uma diferença entre os 30 anos de rebelião, de guerrilhas, de revoltas, de tumultos, e os 70 anos que restam para inteirar 100, né? 30 mais 70, 100, que são então esse período dos asmoneus. Eu vou ver então se eu já consigo aparecer aqui para mim o vídeo, para eu poder colar aqui para vocês isso que eu estou falando e facilitar um pouco aqui o trabalho da Irene com nomes, números e divisões e etc. Ok? Já apareceu aqui para mim, então eu vou colocar ali a parte introdutória. Deixe-me ver. Foi a parte introdutória. Ok? Eu fui muito rápido, daí colou 2 vezes. Então, nós dividimos esse século, qual século? Do ano 167 a 63, grosso modo 100 anos, precisamente 104 anos, em 2 períodos, um que eu vou chamar de período Macabeu, que envolve 32 anos, tá? Que nós já tratamos na aula passada. Talvez você tenha esquecido alguns detalhes, mas já foi tratado. E na aula de hoje, então, nós vamos tratar os 72 anos, que vão de 135 a 63, né? Então, o primeiro período da aula passada vai de 167 a 135, 32 anos. E hoje, o período asmoneu, que vai do ano 135, quando Simão morre e João Hircano assume o governo, até 63. Para a gente, 63, 72 anos, isso. Para a gente estabelecer 2 eventos, o evento inicial e o evento final,
a gente pode colocar o início do governo de João Hircano, ou morte de Simão, né? Simão morre, João Hircano começa a governar. Então pode colocar morte de Simão, né? É o início desse período e vai terminar no ano 63. O que acontece no ano 63 que encerra esse período? A intervenção romana na Judéia, em Jerusalém, pondo fim ao governo dos Asmoneus. Então, na próxima aula, se a internet não falhar, domingo, né? Não na sexta-feira que vem, domingo agora, nós vamos começar já o período romano a partir do ano 63. Então, estabeleci os dois marcos que definem o início e o fim desse período. Morte de Simão, que é onde nós terminamos a aula passada, e a intervenção dos romanos em Jerusalém, pondo fim ao governo dos Asmoneus. Qual é a diferença básica e por que eu estou fazendo uma diferença entre Macabeus e Asmoneus? Porque os Macabeus exercem uma liderança de guerrilha. Eles estão lutando por sua independência. E esses 30 anos, então, que nós estudamos na aula passada, é um período tumultuado. É um período em que a Síria não reconhece a autonomia dos judeus. Os judeus é que estão em pé de guerra, literalmente, lutando para estabelecer sua autonomia. Eles conseguem pequenos períodos de autonomia porque os sírios estão ocupados demais com seus problemas internos e externos e não conseguem se preocupar com os judeus. Mas a autonomia do povo judeu não está assegurada. A partir do ano 135, com a morte de Simão e o início do governo de João Hircano, que nós vamos começar apresentando hoje, o povo judeu consegue uma autonomia. Então, do ano 135, que é o assunto da aula de hoje, até o ano 63, os judeus existem como um estado autônomo, como um pequeno reino, né? Que não estão subordinados nem aos gregos, nem aos sírios, nem ao Egito, nem a Roma. Existem como um estado pequeno, é verdade, mas eles são um estado autônomo, ok? Então essa é a grande diferença. Durante o período dos Macabeus, eles estão, digamos, em rebelião, em estado de guerra. A partir da aula de hoje, a partir de agora, ou dentro da aula de hoje, você pode pensar no povo judeu como um estado autônomo, assim como ele foi antes de Nabucodonosor, na época dos reis de Davi, de Salomão, e depois na época do Reino do Norte e Reino do Sul. Um pequeno reino, um reino ameaçado, mas um reino com governo próprio. A maior diferença que nós poderíamos pensar aqui, em termos práticos, é que é um Estado que não paga impostos para ninguém. Se ele paga impostos para alguém, ele é um Estado vassalo. Se ele não paga impostos para ninguém e ele fabrica sua própria moeda, e isso a arqueologia confirma, né, que esses caras, desde Simão, já fabrica, já cunha, né, sua própria moeda, isso é um sinal de que aquele povo é um povo soberano. Então essa é a principal diferença, que é o que nós vamos tratar na aula de hoje, ok? Então eu passo agora a apresentar para vocês os personagens, muito rapidamente, a família dos Asmoneus, que é a mesma família dos Macabeus. Entenda bem, são dois nomes para a mesma família. Eu só estou fazendo diferença que na aula passada eles estavam em guerra
E agora eles estão em governo, mas é a mesma família, tá? Os personagens são os seguintes. Prestem atenção nos nomes gregos que começam a aparecer, né? E adentram o Novo Testamento, né? Então, os personagens que nós vamos tratar hoje são os seguintes. João Hircano, nomes gregos. João e Hircano. Ou conhecido na história também como Hircano I. Por que primeiro? Porque logo daqui a pouco vocês vão ver que tem o segundo, né? Depois dele, Aristóbulo, mas grego impossível. Aristóbulo, né? Nome grego também. Depois dele, Alexandre, olha aí o nome de imperador, né? Alexandre Janeu, também nome grego, né? Depois dele, uma mulher, muito interessante, Salomé Alexandra. Vai aparecer no Novo Testamento uma tal de Salomé, né? Que é a filha de Herodes e Herodias. A Salomé, famosa, que vai entrar na família dos herodianos, né? E isso é matéria para a próxima aula. E depois de Salomé, um tal de Hircano II, tá? E depois do Hircano II, Aristóbulo II, tá? Então os nomes são os seguintes, vou repetir. João Hircano, ou Hircano I, Aristóbulo I, tá? Alexandre Janeu, Salomé Alexandra, Hircano II e Aristóbulo II. Esses caras governam durante 70 anos, ou mais precisamente 72 anos. E com isso nós vamos chegar às portas do Evangelho. Vai faltar apenas a peça dos romanos, ok? Eu vou dividir esses governos em dois períodos. Vou chamar de período A e de período B. O período A vai até o ano 67, então de 135 a 67. Vocês percebem que é uma divisão completamente desequilibrada, né? Porque dos 72 anos, eu estou colocando 68 anos de um lado e só 4 do outro lado. Porque no ano 67, Salomé morre e os seus herdeiros não se entendem sobre a sucessão, causam uma crise sucessória muito drástica, muito dramática, e a encrenca vai parar no colo do general romano, e o general romano será convidado por eles a interferir em Jerusalém. Fechou, né? Juntou a fome com a vontade de comer e acaba que ambos vão para o vinagre e acaba o governo dos asmoneus. Então, esses últimos 4 anos serão, digamos, uma parte que vai ligar com a aula da semana que vem, quando nós colocarmos os romanos no lugar. Tudo bem, então? Então, eu passo agora a apresentar cada um desses nomes, tá? Destacando as realizações de cada um e como cada um deles vai formando o desenho do Novo Testamento. Então, sempre que aparecer aqui um evento, um personagem que você vai identificar no Novo Testamento, eu vou procurar chamar a atenção de vocês para esse evento, ok? Então, vou colocar aqui algumas partes, agora lá, do João Hircano, só para vocês já irem me seguindo. Ele é um dos principais, então
nós vamos gastar talvez um pouco mais de tempo nele. Só um minutinho para eu poder colar aqui. Acho que demora um pouquinho, veja aí se entrou o texto. O computador fica meio lento, veja lá se entrou. Deixa eu tentar aqui de novo, vale a pena, vale a pena insistir. São muitos números, né? São muitos números, vale a pena colocar aqui, porque acho que facilita a vida de todo mundo. Isso agora foi, tá? E vocês vão me seguindo aí, fiquem comigo, não me esqueçam, tá? Mas vão seguindo ali as anotações. Esse João Hircano começa a governar, então, no ano 135 e governa até o ano 104, você faz as contas rapidamente, e percebe que dá 31 anos de governo. 31 anos de governo. Para uma monarquia, é um período considerável, é um período que dá tempo do cara se estabelecer no poder e garantir o controle do seu reinado. Ou ele se estabelece ou não se estabelece. Como ele ficou 30 anos no poder, você já imagina que esse é um governo importante. Os primeiros anos do governo dele, que eu coloquei ali de 135 a 128, é um período crítico em que ele está numa queda de braço com os Seleucidas. Eu já falei aqui, vou repetir, a monarquia seleucida é uma monarquia extremamente tumultuada. Os governos duram pouco, as disputas pelo poder são intensas entre os diversos sucessores, então o pobre rei Seleucida tem que ficar lutando nas fronteiras, das quais a Palestina é uma e uma das mais complicadas, e ainda lutando internamente para poder manter o seu governo e ainda proteger um dos seus filhos para que o seu reino não sofra um colapso de sucessão, né? Então, nessa luta intensa, esse Antíoco VII, perceba que a revolução começou com Antíoco IV, nós já estamos no Antíoco VII, né? Esse cara cria muitos problemas para João Hircano, ele cerca Jerusalém, ele obriga a Jerusalém a viver um período de fome, de escassez, ele leva João Hircano com a corda no pescoço e quase coloca o governo dos Asmoneus em colapso. O João Hircano, desesperado, é obrigado a expulsar de Jerusalém aqueles que não servem para a guerra, é obrigado a saquear o templo, o túmulo de Davi, para tomar de lá riquezas para pagar o rei Seleucida, e com isso ele profana o túmulo de Davi e se contamina. E vocês devem se lembrar que ele é rei e sacerdote. Então, olha a complicação que João Hircano está trazendo para si. E para piorar a situação, ele é obrigado a lutar com Antíoco VII numa das guerras de fronteira, servindo como um tipo de comandante militar, que é para João Hircano uma humilhação, porque ele está tendo que abrir mão do seu título de sumo sacerdote, ou pelo menos comprometer o seu título de sumo sacerdote perante uma nação estrangeira, e não como um etnarca, não como um chefe dos judeus, mas como um general, né, junto com outras tropas. Mas, para a sorte do João Hircano, esse Antíoco VII morre, e a partir do ano 128, portanto, no ano 7º do seu governo, ele consegue impor a sua
autonomia sobre os judeus e a sua autonomia frente aos seleucidas, né? Então, ele começa a governar no ano 135, mas apenas no ano 128 é que ele toma o controle da situação. Toma o controle do sacerdócio, toma o controle do governo interno dos judeus, toma o controle do sinédrio, toma o controle das finanças e faz acordo com diversos governantes ao redor, estabelecendo pactos com os inimigos em comum dos sírios gregos. Então, esse João Hircano vai fazer acordo com o Egito, porque se o Egito é inimigo dos sírios, então nada como descolar um acordo com os egípcios dos Ptolomeus, que nós já estudamos, né? Ele também faz acordo com Roma. Ele consegue do Senado romano, que é aliado do Egito grego, um acordo de amizade. E consegue também acordo com certas cidades-estados gregas. Então ele muito espertamente, não é bobo nem nada, né, sabe que para sobreviver naquela situação e na boca do Império Seleucida, ele precisa fazer acordos. Outra coisa que João Hircano aproveita para fazer, ele aproveita as crises internas da Síria e aproveita esses inimigos em comum e percebe que ele só terá chance de estabelecer a autonomia dos judeus se ele atacar primeiro os pequenos reinos ao redor. Porque assim como ele está conseguindo a autonomia, os pequenos reinos ao redor também estão lutando por autonomia, né? Então, o Império Seleucida, nesse momento, é um gigante atordoado e os pequenos aproveitam para montar em cima. O João Hircano, muito espertamente, pensa, sou eu ou eles? Sou eu, né? E ele, então, parte para fazer e praticar contra os povos ao redor a mesma política imperialista que os seleucidas haviam praticado contra eles. E aqui eu chamo a atenção para diversos elementos que vão afetar o Novo Testamento. Primeiro, o João Hircano, para agradar os judeus que já estavam pé atrás com ele, por causa das guerras, por causa da profanação do rei Davi, do túmulo do rei Davi, e porque ele estava acumulando o ofício sacerdotal sendo um guerreiro, né, em tempo de paz, sendo um guerreiro, ele ataca e destrói no ano 128 o templo dos samaritanos. Então, quando você ler lá no Novo Testamento, Jesus, em João 4, conversando com a mulher samaritana, e a mulher samaritana mostra todo o seu horror a um homem judeu, e estranha que Jesus também não manifeste sua repulsa a uma mulher samaritana, dentro desse diálogo absolutamente estranho, na hora errada, com a pessoa errada, no lugar errado, a mulher diz algo mais ou menos assim: nossos pais adoravam e adoram neste monte Gerizim. E vocês dizem que o monte certo é Jerusalém. E Jesus fala: mulher, vem a hora e já chegou em que vocês não adorarão o Pai nem aqui nem lá, mas em todo e em qualquer lugar. A mulher está apontando para as ruínas de um templo que havia sido construído contemporaneamente ao templo de Zorobabel, porque Zorobabel não aceitou
a ajuda dos samaritanos, e então eles construíram um templo rival no Monte Gerizim, que era o monte profetizado por Moisés, o Monte da Bênção. E eles passaram a dizer que aquele era o lugar correto da casa de Deus. E havia então esse templo rival. O João Hircano, querendo fortalecer o culto a Yahvé e querendo destruir qualquer concorrência, destrói esse lugar sagrado. Profana o templo do outro, não o templo de um ídolo, o templo de Yahvé, o templo de Deus, mas que era rival do templo de Jerusalém, né? Então, aquela mulher samaritana em João 4 está dando expressão a um profundo ressentimento que os samaritanos têm contra os judeus, contra o templo dos judeus e contra o sacerdócio dos judeus, que é herdeiro dos asmoneus, né? O João Hircano não apenas faz isso, como domina os samaritanos que não tinham se dobrado nem diante de Alexandre. Foram dominados violentamente por Alexandre. Agora João Hircano parte para cima deles, os escraviza e os obriga a se converter ao judaísmo. É a primeira vez na história dos judeus que eles praticam uma conversão forçada, que eles praticam a perseguição religiosa. Então, o fundamentalismo que nós discutimos na aula passada gera nas suas vítimas uma imitação perversa daquilo que eles sofrem. A mesma coisa ele vai fazer contra Edom, que no Novo Testamento não se chama Edom, mas se chama Idumeia. A Idumeia é pouco falada no Novo Testamento, mas ela é governada em conjunto com a Judeia. Então, todos esses eias, né? Galileia, Judeia, Idumeia, Pereia, Irutreia, Nabateia, todos esses eias são anexados violentamente na época de João Hircano. Nossa, foi terrível. Aí você deve se perguntar por que é que Herodes, Idumeu, governa os judeus no Novo Testamento, né? Talvez seja o cumprimento daquela profecia, bênção e maldição de Jacó, dizendo: tu, quando puderes, enfrenta teu irmão, né? Tu, quando puderes, quando te livrares do jugo, enfrenta o teu irmão. Talvez isso tenha se dado nesse momento aqui. Então, se você se perguntar depois, por que é que Herodes, que é judeu, está governando sobre a Judeia, para horror dos judeus, é uma revanche que a família de Herodes, que ainda não entrou em cena, vai entrar depois, no final dessa aula. É uma família nobre dos idumeus que sobrevive a esse genocídio. E que, quando puder, vai dar o troco e vai entrar no cenário do governo, da política da Judeia. É raposa comendo raposa, né? Aqui não tem inocentes. Outra coisa que João Hircano faz é atravessar o Rio Jordão e conquistar o antigo território da Transjordânia. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vocês devem se lembrar que quando Moisés e Josué conquistaram a terra de Canaã,
eles possuíram territórios do lado oriental e do lado ocidental do Jordão. Essas terras foram perdidas, essas terras orientais foram perdidas, mas ali ficaram muitos judeus. E esses judeus viviam em terra estrangeira. João Hircano, querendo agradar os judeus, não apenas trouxe judeus para o território, como tomou esses territórios. E então ele vai comprar brigas com reinos poderosos do lado oriental, que depois também, nas páginas do Novo Testamento, vão se voltar contra a família de Herodes. Só para vocês terem uma ideia, aquele Herodes Antipas, que foi quem decapitou João Batista e estava vivo quando Jesus foi crucificado, era casado com uma filha de um rei dessa região, que a Bíblia não menciona, que é o reino dos Nabateus. E ele se divorciou dela para casar com a Herodias, que João Batista condenou. E esta ofensa vai levar depois à guerra do rei Nabateu contra Herodes Antipas. E vai ser um dos motivos pelos quais Herodes Antipas irá para o vinagre. Então, essa região na qual o Novo Testamento acontece é uma região semeada de ressentimentos, né? O João Hircano, então, fez isso. Estas práticas de João Hircano contaminou profundamente o sacerdócio, desagradou e ofendeu profundamente os fariseus e provocou um conflito interno gravíssimo. E os fariseus, então, se afastaram majoritariamente de João Hircano como partido, e o João Hircano, para não ficar sem sustentação política, foi buscar apoio no partido do Centrão. Né? Quem que era o partido do Centrão? Os saduceus, que eram quem? Não se preocupem, eu vou dar uma aula, a última aula vai ser exclusivamente sobre isso, porque é muito difícil falar tudo ao mesmo tempo. Os saduceus são aqueles sacerdotes que haviam perdido o cargo para os macabeus asmoneus. Preste atenção nisso. Quando Judas Macabeu purifica o templo, ele não toma o sacerdócio, mas Jonatas, seu irmão, toma. De quem que ele toma? Da família de Sadoc. Saduceu. Esses saduceus são da família original dos sacerdotes. E eles percebem que o mar não está para peixe, ou seja, não tem como tomar o sacerdócio dos asmoneus. Porque os asmoneus estão com a faca e o queijo na mão, né? Como dizem os mineiros, o queijo e a goiabada e a faca na mão, né? E eles conseguiram a proeza de unificar poder militar com poder sacerdotal e econômico e político. Mas os saduceus estão dispostos a negociar. É melhor ser amigo dos atuais sacerdotes do que perder tudo. Perca-se os anéis, mas não se perde os dedos. Traduzindo, perde-se o cargo de matar novilho, mas quem se importa com isso? Nós queremos é a riqueza, né? A riqueza a qual nós temos direito. E os asmoneus, o João Hircano, precisa de legitimação ao seu sacerdócio. Ora, nada que nós não possamos conversar lá no Sinédrio, João Hircano. E então, neste período de João Hircano, vai haver esta transição política. Os fariseus abandonam a política, abandonam definitivamente os asmoneus e a política passa para o Centrão, né? Para o União Brasil da época, com orçamento secreto e tudo, né? Com acordão e com tudo, né?
Bom, em suma, é isso que nós precisamos colocar sobre João Hircano. Agora, o João Hircano, quando estava para morrer, ele toma uma atitude, ele faz um testamento que sinaliza que ele queria resolver o problema do sacerdócio. Por quê? Ele tem 5 filhos, dos quais nós conhecemos apenas 4, não sabemos sobre o 5º, existe dúvida se ele morreu ou se era verdade ou não. O fato é que nós conhecemos 4 filhos dele. Ele, claro, todos os filhos participam do governo, como qualquer pequeno rei de qualquer pequena nação, né? Mas ao invés de nomear seu filho mais velho como sucessor, ele nomeia sua esposa e nomeia o filho mais velho como sacerdote. Esse ato de João Hircano dá a entender que ele pretende voltar a um formato mais sustentável politicamente, ou seja, deixa as rédeas do governo na mão da sua mulher, né? E entrega o sacerdócio para o seu filho mais velho, tentando assim reconstruir a legitimidade perdida, porque ele já percebe que os saduceus dão um apoio importante, mas o saduceu não é povão, e eles não têm o apoio do povão, e para ter o apoio do povão é necessário ter os fariseus. Porque os fariseus são aquele partido tipo MDB, né? Está presente em todos os rincões da Palestina. E os saduceus não. Os saduceus são representantes da elite que fica apenas em Jerusalém, né? Então, o João Hircano, muito esperto, percebe que se ele não mudar o rumo do governo, ele terá muito pouca chance de sobreviver. Neste período, então, de João Hircano, ocorre a ruptura dos fariseus. Os fariseus se afastam definitivamente, eles já eram oposição aos últimos macabeus, por causa da acumulação com o sacerdócio, eles eram oposição. Em João Hircano, eles rompem completamente e saem completamente do governo e abandonam os essênios. Um outro grupo, mais radical ainda e da mesma estirpe, rompe totalmente, não apenas com os asmoneus e os saduceus e os fariseus, rompem com os judeus e vão para o deserto. E aí aqui eu estou falando da comunidade dos essênios. Não vou falar agora sobre os essênios, porque é um partido à parte, falo na última aula, né? Mas só para vocês saberem que esses essênios são uma presença parda, digamos assim, né? Não mencionados nas páginas do Novo Testamento, mas influencia profundamente a ética e a religião e a consciência do povo judeu no Novo Testamento. Eles são considerados, digamos, aquele modelo exemplar é redundância, né? Estou tentando achar uma palavra à altura, né? Eles são, digamos, o judeu perfeito. O judeu perfeito popular que vive no meio do povo é o fariseu. Por isso eles são tão criticados no Novo Testamento. Mas para além dos fariseus, existe um outro modelo considerado puro, radical, que segue a lei de Moisés estritamente. São os essênios. Os essênios rompem de tal forma que nem sequer habitar nas cidades dos judeus eles aceitam, eles vão para as comunidades do deserto, porque eles esperam que do deserto venha a voz que clama, né? Do deserto venha a voz que clama, né? Endireitai o caminho do Senhor. Agora você entende porque João Batista vem do deserto e invoca para si esta profecia. Eu não sou o profeta, eu sou a voz que clama no deserto. Ora, quais são as vozes que clamavam no deserto? Os essênios. Então, indiretamente, eles são mencionados no Novo Testamento.
Mas como a gente não conhece o período interbíblico, não conhece Flávio Joséfo, né? E ninguém nos explica o pano de fundo histórico do Novo Testamento, a gente acha que João Batista era um errante peregrino solitário que vivia, né, no cume do monte, né, e tal. Bom, então falei aqui do João Hircano. O pessoal vai perguntando se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, que tem muito conteúdo e tem que ser rápido. É importante vocês saberem essas marcas principais, né? O imperialismo, a violência, o ódio aos samaritanos, o ódio aos idumeus, que também foram obrigados a se converter ao judaísmo, né? Foram submetidos violentamente ao jugo dos judeus. Então, no afã de proteger a fé judaica e a pureza judaica, os asmoneus acabaram criando um problema que iria estourar depois e iria se voltar justamente contra os judeus, né? É interessante que Herodes, nós vamos ver isso nas próximas 2 aulas, o Herodes vai buscar intensamente a pureza e a legitimidade judaica, mas vai morrer frustrado, né? Por isso ele manda matar as crianças de Belém, porque Jesus é um rei autêntico, legítimo, e ele não é. Né? Os outros Herodes vão alcançar uma legitimidade, mas esse não. Né? E isso vai ser uma dor profunda na vida do Herodão. E é incrível como que tudo isso começa com um bom propósito, né? De proteger a nação, de proteger a religião, o temor a Deus, e depois, mas o poder parece que estraga tudo, né? Porque daí eu tô vendo na anotação que você colocou aqui, que o filho do Hircano tomou o reino da mãe. Não, mas vamos entrar agora. Calma, então. Não adianta. não adianta ainda. Mas só para mostrar como o poder parece que corrompe, né? Então, uma vez que eles assimilaram o projeto de poder, eles tiveram que aplicar a receita completa, né? Então, isso que você está falando, vamos manter aqui por enquanto só para o João Hircano. Veja, o João Hircano poderia ter refeito o pacto com Deus, ele poderia ter sido tipo um Neemias, mas ele adotou a lógica do opressor. E pensou, antes que os edomitas venham meter o nariz aqui, eu vou para cima deles. Antes que os samaritanos entrem em confronto conosco, eu vou para cima deles. Né? Sim. Então ele tomou a lógica reversa. E para enfrentar o inimigo, ele se tornou o inimigo. Ele adotou as armas do inimigo. Então podemos fazer aqui um pequeno exercício de reflexão. Se João Hircano tivesse adotado um governo justo, que tipo de cenário Jesus teria encontrado? Talvez ele tivesse encontrado samaritanos no templo e os judeus indo a Gerizim comungar com eles num santo ecumenismo judeu. Criou uma guerra deles, né? A Cristian e Ivonete está perguntando se João Batista tem relação com os essênios. Sim. Então, é sempre uma suspeita, porque nós temos diversos indícios, mas não temos aquelas provas cabais, né? Mas quando a gente falar dos essênios, eu falo um pouco mais sobre isso, e acho que no curso do ano passado, quando eu falei de Jesus e a política, eu também falo um pouco sobre isso. Existem muitos traços em comum, muitos traços em comum. E é grande a possibilidade de que João Batista tenha sido daquela família sacerdotal que rompeu com o templo, né, e foi para o deserto. Lembrem vocês que João Batista era filho de Zacarias e de Isabel, e que se você ler Lucas capítulo 2, Zacarias e Isabel eram da família de Arão, eram sacerdotes legítimos.
Ele poderia ser o sumo sacerdote, e não era. Então, quando você vê no Novo Testamento João Batista se vestindo de pelo, de tecido feito com pelo de camelo, o tecido mais rústico possível, e comendo mel silvestre e gafanhotos, ele está com a sua indumentária e com a sua dieta denunciando o falso sacerdócio. Porque ele é que deveria estar com a estola e a mitra sacerdotal e comendo o pão puro e os privilégios do sacerdote. Então, o João Batista, ele é a voz que clama no deserto, independentemente de falar qualquer coisa. Né? Sua própria indumentária é uma profecia. Né? E quem fazia o papel da voz do deserto? Os essênios. Né? Então a relação é muito grande, mas eu não vou aqui me atrever a ultrapassar, né, essa natureza de hipótese, né? Não posso afirmar categoricamente. Espero que um dia as pesquisas, né, quem sabe, como eu sempre falo, uma cabra perdida no deserto caia num daqueles poços lá e se descubra, né, sei lá, outros escritos, como aconteceu em 1947 com os rolos do Mar Morto. Bom, colei lá sobre Aristóbulo. Aristóbulo, graças a Deus, governou apenas 1 ano. Porque assim que Hircano bateu as botas, o Aristóbulo tomou o governo da mãe, prendeu a mãe e todos os irmãos, menos um. Então eram 4 irmãos, né? 4 irmãos. Ele prende a mãe, adota um como seu general militar, provavelmente pensando em fazer dele um sucessor, ou pelo menos confia nele, e prende os outros 2. Então prende a mãe, prende os outros 2. Mata esses 2 irmãos, porque é assim que se faz uma sucessão disputada, um modo mais garantido é matar os concorrentes. Não fiquem chocados, é assim que acontecia nas monarquias antigas, né? Não constitucionais. Você tem que eliminar todo pretendente ao trono. A mãe fica presa, segundo todos os testemunhos, até morrer de fome. Ele prende e não alimenta, de modo que Aristóbulo assume para si pela primeira vez o título de rei. João Hircano não ousou ser chamado de rei. Ele era um etnarca, o chefe dos judeus. Mas o Aristóbulo pensa diferente do seu pai e, ao invés de dividir os ofícios, cumula os ofícios sob um reino sacerdotal. Um reino sacerdotal. Né? Ele deixa, então, sua mãe morrer de fome. Ele é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote não poderia se contaminar por nenhum parente morto, a não ser por seu pai, sua mãe, sua esposa, sua filha virgem. Mas este sumo sacerdote condena sua mãe à morte por inanição. Mata 2 de seus irmãos e se faz rei em lugar deles. E assume o projeto imperialista do seu pai. E um dado muito importante desse Aristóbulo, apesar de ele ter governado apenas 1 ano, ele anexa a Galileia. Então, a Galileia e a Itureia e não me lembro qual outro, mas acho que é isso, Galileia e Itureia, que fica lá no norte do Mar da Galileia, né? De Tiberíades e tal, passam a ser parte do território dos judeus. Esse Aristóbulo, então, vai governar um território tão grande quanto o rei Davi, porque ele acumula território que havia sido, que havia feito parte do reino de Israel, depois da divisão do reino, né? Samaria e Galileia, 2 províncias que não pertenciam ao reino de Judá. Então, o Hircano
anexou a Transjordânia e anexou Samaria, e esse Aristóbulo, no seu pequeno período de governo, anexa a Galileia, obriga a população a se converter ao judaísmo e obriga todos os homens a se circuncidarem, sejam judeus ou não. Então, quando lá no Novo Testamento você observar, mas ele é galileu, alguma coisa boa pode vir da Galileia, o que fazem esses galileus indoutos, rudes? Porventura vem o Cristo da Galileia? Não está dito que ele vem de Belém? Todo esse desprezo, esse preconceito étnico contra os galileus vem daqui, né? Então, dentro de uma graduação de pureza, a Judeia é pura, é onde se observa a lei de Moisés com o máximo de rigor e de pureza. Depois vem a Galileia, que são aqueles judeus assim mais, como é que se fala? Furreca, né? Meia boca, não observam tão bem a lei, não são tão zelosos da lei, e lá no fim da linha, Samaria e Idumeia, né? Esses são o ralé da ralé. O samaritano era considerado mais imundo que um porco, né? No grau de escala de pureza étnica e racial e dietética e religiosa, né? Aí você percebe um pouco da revolução de Jesus, né? De adotar para si, mesmo tendo nascido na Belém da Judéia, adotar para si a alcunha de Galileu e de Nazareno, e de anunciar o evangelho em Samaria, né? E de adotar para si a linhagem destas culturas todas vítimas da violência. Então, contramão, né? no pequeno currículo de Aristóbulo, né, que felizmente morreu doente, não foi nem de violência, morreu doente em 103, ele desponta aqui para nós como aquele que anexou a Galileia. E ele foi além do que o pai fez, né? Porque o pai fez pessoas se converterem à força ao judaísmo, mas ele também forçou os homens a circuncisão. O Hircano fez isso com os idumeus também. Eles fizeram. Impuseram a circuncisão e impuseram a religião. Mas no teu comentário que diz que ele não fez isso com intenção religiosa, sim, mas isso é interessante. por submissão do exatamente. É a dominação religiosa por pretexto político. Sim, a questão não é... Usou a questão religiosa, mas não foi por zelo, como tudo começou exatamente, por zelo. A religião sendo usada para garantir sustentação política. Assim como o Antíoco Epifânio tentou fazer com os judeus na época dos Macabeus, eles fizeram agora com os outros. Então, eles haviam sido obrigados a se converter à religião grega. E por causa desta opressão é que despontou toda a Revolução Macabeia. E agora eles fazem a mesma coisa. Obrigando esse povo a aderir, pelo bem ou pelo mal, pela força da espada, ao poder da religião. Meus irmãos, minhas irmãs, a religião é um ótimo instrumento de dominação. Sempre foi e continua sendo e continuará sendo. E é assim que nós temos que entender o efeito e o impacto da mensagem de Jesus nesse contexto que está se formando aqui agora. Está se formando aqui agora. Tudo que você vir nas páginas do Novo Testamento está se desenhando aqui agora, nesses anos de governo. Isso é importante saber. Exatamente. O desenho geopolítico da Palestina está sendo formado nesse período de 70 anos. Por que a Galileia está sob o governo de Herodes no Novo Testamento? Porque foi anexada.
Por que a Samaria não está sob o governo de Herodes nas páginas do Novo Testamento? Porque os romanos cortaram, né? Então, os romanos é que vão mudar o desenho, mas o rascunho está aqui. A gente vê isso tudo, daí pensa assim, poxa, mereceram um domínio romano, mas aí dá dó do povo, né? O povo é sempre a vítima dos governantes, né? O povo aqui já tá abandonando os asmoneus. O povo aqui já está vendo que o projeto de restauração da fé judaica passou a ser um projeto político. É apenas um projeto político. Eles vão se tornar piores do que os reis estrangeiros. A gente vai ver em diversas situações, não apenas agora, mas depois e até na época de Herodes, no Novo Testamento, que o povo judeu recorre ao imperador estrangeiro para falar: tirem nossos governantes. Nós não queremos nossos governantes. Nós preferimos um governante externo do que o nosso próprio irmão, porque a opressão é insuportável. É uma coisa que, talvez, não sei se você sabe, você acha que, comparando as opressões no sentido político, sentido econômico, o povo sofreu também nessa época? Sim, sofreu. Antes do governo romano, eu quero dizer, o povo também sofria. Sim, porque olha só, a lei de Moisés não foi implementada. Com essa questão de guerras e de nobreza para sustentar o poder, todo o pacote veio junto. Por exemplo, o problema da terra no Novo Testamento está se formando aqui. Porque esses caras conquistavam território. O que eles faziam com o território? Reforma agrária e dava para os camponeses? Não! Ele dava para os seus nobres. Porque o nobre tem que ter poder. Ele não pode dividir o campo com o general, o soldado, o agricultor, o herdeiro e tal. A lógica é imperial. Como no Brasil. Como em todo governo imperial. Todo governo de opressão, não tem outro jeito. Por que você vai ver tantos milhares de pessoas sem terra na época do Novo Testamento? Quem são os grandes senhores da terra? Os nobres. Como isso está se formando? Aqui. Qual foi o preço que os saduceus cobraram para apoiar os asmoneus? Terra, meu filho. Você acha que é o quê? Naquela época o cara ia querer o quê? Terra. Onde ficava o Banco Central? Onde ficava o Banco Central de Jerusalém? No templo. Quem dominava o templo? Os saduceus e os asmoneus. Quem era o gerente do Banco Central? Claro. Banco Central independente. Independente dos fariseus, dos camponeses, né? Pertencia ao Sinédrio. Quem era a elite do Sinédrio? Os saduceus e os ricos. Parece o Brasil do período pré-Getúlio Vargas, né? Só os cidadãos, os nobres, quem ganha, etc, etc, que pode votar. E bom, ainda existem pessoas contra a reforma agrária hoje. Bom, o Aristóbulo morreu. Sua esposa Salomé Alexandra, muito inteligente, desculpe, eu falei que ele matou todos os irmãos, não, ele matou a mãe e ele matou um irmão, os outros dois ficaram presos. A Salomé Alexandra, agora viúva, ele oprimia ela pelo jeito, né? Ao invés de assumir o governo, ele morreu precocemente, né? Não consta aqui um testamento dele, liberta os irmãos do Aristóbulo, né? Escolhe um deles para ser rei e sacerdote e se torna esposa dele usando o direito do levirato. Sabida ela. Esperta, né? É a sabedoria que a pessoa que tem que sobreviver, porque seu pescoço está a prêmio, né? Ela não tinha herdeiro, ela iria para o vinagre, certo? Né? Então ela pensou, bom, sem filhos, né? Ela vai... Ela joga o Aristóbulo contra o outro irmão protegido dele, eu sei que ela causa a morte dos dois, o Aristóbulo morre, o outro irmão que ele preferia, ela bota intriga no meio e ele morre também. Ela dá um olé.
liberta os irmãos dele da prisão, escolhe um deles para ser seu esposo, e esse então vai se tornar um grande rei também, no estilo Asmoneu. Veja que esse carinha agora, que eu vou citar o nome, já citei, né? Vou citar de novo, o Alexandre Janeu, o nome dele é Jonatas, mas ele adota nome grego para governar, Alexandre Janeu, né? É filho do Hircano I, irmão do Aristóbulo. Então, por enquanto, nós estamos na mesma, como é que fala? Na mesma geração, né? Esse Alexandre Janeu é irmão do Aristóbulo, né? Não é filho, é irmão do Aristóbulo e filho do Hircano I, que governou durante 30 anos. Não é filho do Hircano. Ele vai ter um governo, olha só, ele vai governar de 103 a 76. Eu já fiz as contas, dá 27 anos. Tá? Então, o Aristóbulo governa entre 104 e 103, dá um ano, né? Não chega a 2 anos. E esse Alexandre Janeu vai governar de 103 a 76. Olha que nós estamos chegando lá, né? Estamos chegando. Vou colocar. Deixa eu colocar lá. Esse foi mais bonzinho, então. Não. Não? Não, de jeito nenhum. Deus, eu digo, ele foi um grande rei no sentido do reinado, né? Foi um rei importante, poderoso, né? Peraí, deixa eu colar aqui. Tá. Bom, é claro que a gente tem que julgar também de acordo com a época, É a lógica. Com a lógica da época. É a lógica, né? Por isso que é importante a gente entender o seguinte, ou nós adotamos a lógica de Cristo, ou nós adotamos a lógica do Império. Né? Lembra que nós terminamos a aula passada falando sobre fundamentalismo, né? Deixa eu adiantar aqui, porque esse cara é muito importante. Esse cara assume o governo em 103. Ele vai ser, digamos assim, o auge da monarquia asmoneia. Né? Ele vai governar por quase 30 anos. É um período de governo considerável. Né? E ele continua o projeto de expansão. Então, sob o governo dele, esse reino de Judá, esse reino dos judeus, alcança o seu clímax de poder, riqueza e extensão territorial. Né? Ele fortaleceu o governo de norte a sul, do litoral, que eles não possuíam, até a Transjordânia, né? Enfrentando o poderoso rei dos nabateus. Ele, por causa dessa dominação de povos estrangeiros sobre os quais ele dominava, ele passou a enfrentar os mesmos problemas dos Seleucidas, porque ninguém aceita ser dominado por violência, né? Então, na medida em que você vai anexando povos por violência, você vai costurando uma bomba dentro dos seus territórios. É claro que os samaritanos vão estar sempre querendo se rebelar, os galileus, os idumeus, os nabateus, porque ninguém aceita ser dominado de graça. Esse Alexandre Janeu agudiza, agrava imensamente a oposição aos fariseus. E os fariseus, por sua vez, aumentam a oposição a ele. E ele vai fazer uma coisa muito importante. Ele será o primeiro judeu a aplicar a pena da crucificação em território judeu. O ódio dele aos fariseus chega ao ponto de crucificar 800 fariseus de uma só vez, enquanto mandou decapitar, torturar e matar suas mulheres e filhos, enquanto ele dava um banquete com a sua corte para assistir. Então, aqui o poder imperial alcança o seu cume.
com todos os ingredientes. Então, quem apresentou a cruz pela primeira vez em território judeu não foi o romano nem o sírio. Dizem que a cruz foi inventada pelos sírios ou assírios, pelos povos orientais, e depois adaptada, humanizada pelos romanos. Mas o primeiro que nós temos notícia a crucificar cidadãos judeus, não estrangeiros, judeus. O romano não crucificava romano, crucificava estrangeiro por crime grave. O crime de Jesus foi muito grave, por isso ele foi crucificado, né? Este rei e sacerdote mandou prender e crucificar 800 fariseus em Jerusalém, na cidade sagrada. E enquanto os fariseus morriam, ele deu um banquete com suas mulheres e seus nobres para assistir à execução e mandou matar as mulheres e os filhos dos crucificados. E assim ele estabeleceu o seu governo, o governo do terror. Não tem como enfrentar o governo do terror. E então ele governa por seus 27 anos, mas consta na história, nos registros históricos, que pouco antes de morrer, no seu testamento, ele passa o governo para sua esposa Salomé Alexandra e para o seu filho João Hircano, faz aquilo que o primeiro Hircano queria fazer, nomeia Salomé Alexandra rainha e João Hircano sumo sacerdote, o João Hircano II, né? filho dele, sumo sacerdote. Né? E ele aconselha sua esposa a rever a política de oposição aos fariseus e a fazer acordo com os fariseus. Então ele morre no ano de 76. Matar 800 crucificados. Mas vamos ver, né? Ele morre no ano de 76 e a sua mulher então assume o governo. Eu vou colar ali agora. A sua mulher assume o governo em 76 e vai governar durante 9 anos. Então, a Salomé cumpre o desejo do seu marido, seu falecido marido, governa com muita habilidade e sabedoria, com o apoio dos fariseus, e os fariseus garantem a ela estabilidade política. O governo dela é muito louvado e elogiado por ser um período de paz e prosperidade. E o sacerdócio fica com o seu filho mais velho, João Hircano, enquanto que Aristóbulo II, olha como os nomes começam a se repetir, né? Cuida das questões militares. Então, o Alexandre Janeu tem sua esposa e 2 filhos. A esposa se torna rainha, João Hircano II se torna sumo sacerdote, e Aristóbulo II, ou Aristóbulo, né, não é segundo ainda, se torna o responsável pelas questões militares, porque a mulher não iria comandar exércitos. Então, o Aristóbulo faz isso. Isso dura durante 9 anos. Essa Salomé já morre bem velha, porque ela era muito mais velha do que o Alexandre Janeu. Então, ela termina os seus dias tranquilamente, e quem deveria assumir o governo, ela morre em 67, então terminei o primeiro período, né, de João Hircano, Aristóbulo, Alexandre Janeu e Salomé. Terminei o primeiro período, 68 anos, ela governou 9 anos, né, quase 10, e ela morre. E para onde se encaminha a sucessão agora do povo judeu? Para João Hircano. E com isso, eu vou agora rapidamente para a segunda parte, só para introduzir a matéria da próxima aula. Porque agora, como eu falei no início, nós entramos na crise sucessória que vai durar 4 anos, ok?
Sim. Deixa-me falar rapidamente, só para a gente não perder Bom, tem alguma pergunta? Não, a sua Cláudia falou esse cara era um psicopata. O Alexandre Janeu? É. Eu diria, Cláudia, você me fez lembrar, eu diria, como disse um professor meu de psicologia na faculdade de administração, todo mundo que ama o poder é um pouco psicopata, né? Uhum. As pessoas valorizam muito essa coisa, o cara tem dom de liderança, dom de poder. Todo mundo que ambiciona o poder, ele falava, não sou eu, né? Abre aspas para o meu professor, Salésio, o nome dele. Ele falava, todo mundo que ama o poder tem um pouco de psicopatia. Né? Sim. Agora, o curioso aqui é que ela foi casada com ele, essa Salomé. Sim. E ela fez um governo totalmente oposto, né? Porque ela promoveu paz, prosperidade econômica. A impressão que fez dá, acordos, a impressão que dá é que o Alexandre Janeu, agindo como um pequeno tiranete, teve que usar os mecanismos de poder disponíveis para domar os fariseus. Ou você doma esses caras ou você não governa. Ceder ele não podia ceder, porque se ele cedesse, ele teria que fragilizar o governo. Sim. Né? Então, uma vez que você ambiciona o poder e adota os mecanismos de violência, não há retorno. Essa é a questão. Sim. Não há retorno. Nós vamos ver agora, né, a crise de sucessão, como ela se dá. Então eu vou colocar aí a primeira parte, né? Deixa eu pegar aqui o título inteiro para vocês verem como que a coisa vai descambar, como que vai acontecer. Mais ainda. Não, porque bem ou mal eles tinham um governo, né? Agora eles vão botar tudo a perder. Então, esse período começa com a morte da rainha Salomé começa com a morte da rainha Salomé e termina em 63 com a chegada do general romano Pompeu. Termina o governo dos Asmoneus. O que surge de depois do ano 63, ou na sequência do ano 63, é o período romano. Eu não vou entrar nisso agora porque seria muito confuso, tá? Então, esses são os dois marcos temporais. Morte da Salomé Alexandra, tanto Alexandra, né? Morte da rainha Salomé, Alexandra, e termina com a tomada de Jerusalém pelos romanos nas mãos do general Pompeu. Ok? Sim, a Cláudia disse assim, senhora Irene, eu sabia que a Salomé faria um reino de paz. É preciso ser uma santa para estar casada com um tirano e durar. É interessante, né? Parece que o João Hircano, ele quis fazer isso, mas o seu filho foi ambicioso e não permitiu, né? E aqui quase que a coisa acontece de novo. Vocês vão ver aqui agora, né? Que por um pouco, né? Eu não sei bem porquê, mas o Aristóbulo II quase faz o que o Aristóbulo I fez, né? Porque olha só, a rainha morre em 67 e em 67 e 66 o reino vem para as mãos daquele de direito, João Hircano, que já é sumo sacerdote há 9 anos, desde a morte do seu pai, né? E desde que sua mãe governou, portanto 9 anos, ele permanece no governo, ele assume o governo e permanece no sumo sacerdócio. Certo, duas coisas. Isso. Tomou o lugar dela também. Isso. Cumula, que é o caminho natural. Certo. É o caminho mais, digamos, indicado politicamente. Seria, digamos, o melhor arranjo. Mas todos os testemunhos dizem que João Hircano não era um governante hábil. Ele era um homem pacato, digamos assim. Ele gostava do sacerdócio, mas não tinha aptidão para a política. Pelo menos é o que dizem dele, né? Eu gostaria de ouvi-lo, se possível, né? Gostaria de ouvi-lo para dizer que estilo de poder ele praticava. Provavelmente ele tinha índole pacifista, né? E por isso acabou sofrendo um golpe de Estado logo no segundo ano, por meio do seu irmão, que era quem detinha o poder militar. Ora, meus irmãos, né? Vamos e venhamos.
Entre quem domina o sacerdócio, domina o Senado e domina as armas, quem é que vai ter a melhor? O mais ambicioso, o mais violento. Segundo problema, o Aristóbulo tira proveito do ressentimento dos saduceus. Por quê? Porque a Salomé havia trazido os fariseus para o governo, dado espaço para eles no Sinédrio, né? E, portanto, como não existe vácuo de poder, para aumentar o poder dos fariseus é necessário reduzir o poder dos saduceus. E os saduceus eram, então, o partido ressentido, né? Que estava, digamos, vivendo o lado B do poder, né? Enquanto os fariseus haviam crescido de importância, estavam ocupando postos importantes no Sinédrio, no rabinato, nas sinagogas, na corte da rainha Salomé, os saduceus foram obrigados a entregar de novo os anéis para não perderem os dedos. O Aristóbulo, muito sagaz, todos eles são muito raposa, né? Jesus chama Herodes de raposa, né? Todos eles muito raposa, se alia aos saduceus em troca de nacos de poder e dá o golpe em Hircano. Derruba o Hircano, tira ele do poder e governa de 66 a 63. Portanto, aqueles 4 anos que eu falei da decadência ficam assim divididos. 1 ano de João Hircano II e 3 anos de Aristóbulo II. Perdeu até o sacerdócio que ele gostava. Eu fui ali até onde que eu coloquei ali o texto? 60. Eu coloquei, você consegue ver? Eu coloquei até o Aristóbulo, né? Tá. Então, olha que interessante agora o reverso, né? A lei do retorno, né? Quando o João Hircano perde o poder e o sacerdócio para o seu irmão Aristóbulo II, quem é que vai tomar a defesa do Hircano? Presta atenção nisso. Porque esse é o pulo do gato que define o cenário do poder em todas as páginas dos evangelhos e de Atos. O Antípatro, que é nada mais, nada menos do que o pai do Herodão, que é um general idumeu e que havia sobrevivido espertamente na Idumeia, desde que João Hircano havia anexado a Idumeia. Ele tinha feito aliança com Alexandre Janeu, né? Porque esses acordos é que davam estabilidade para governar. Esse é a raposa da raposa, o mestre das raposas, inteligentíssimo. Esse Antípatro intervém na situação, traz o João Hircano consigo, faz acordo com o rei dos Nabateus, que também é um povo poderoso da Transjordânia, e juntos vão buscar o acordo do general romano que havia acabado de chegar na Síria e engolido os Seleucidas. Então, o general romano não tinha nem desfeito a bagagem. Tinha acabado de chegar no ano anterior, em 64, tinha chegado na Síria, tinha dado o piteleco, o golpe de misericórdia nos Seleucidas, que já estavam bambo das pernas, já não estavam aguentando mais nada, anexou a Síria, transformou a Síria numa província romana, um posto muito importante para as fronteiras do Império Romano, para fazer frente aos povos orientais, e se tornou então agora o mediador, o grande poderoso do Império Romano, né? O novo dono do Oriente, é chamado para exercer o papel de mediação
entre dois pequenos contendedores, né? Pela disputa de um pequenino trono de uma porquerinha chamada Palestina. O Pompeu, como um bom romano... em dominar a Palestina ainda, né? O Pompeu, como um bom romano, porque os romanos eram bons também em acordos políticos, pede tempo para pensar. Muito interessante. Ele pede tempo para pensar, para estudar a questão e tal, e o Aristóbulo percebe que vai dar ruim. Percebe que a coisa está indo para o lado de João Hircano, porque, claro, João Hircano é o mais velho, era o sumo sacerdote, tem o apoio da linha sucessória, né? É o cara... É o que ocupa o primeiro lugar, e além disso tem o apoio de reis importantes, sim, como o rei da Idumeia, o chefe pelo menos da Idumeia, e dos nabateus. Né? O Aristóbulo resolve não pagar para ver e dá o golpe. E então o Pompeu, agradecido aos deuses do Olimpo, né? Intervém em Jerusalém, quer dizer... Foi obrigado, praticamente, né? Os próprios asmoneus criam o fato que Roma precisava para engolir tudo. Sim. Porque eles já estavam metidos no Egito. Cleópatra é desse período. Marco Antônio, tudo desse período. Na próxima aula a gente vai ver essa questão. A famosa Cleópatra é desse período aí. Um pouco mais para frente, mas é desse período. Né? Então, o Egito já está no bolso de Roma. Não é ainda uma província, é um reino aliado, mas já está no bolso de Roma. Então, já engoliu a parte de cá. Aí vem pelo outro lado e engole a Síria. Tem esses pequenos reizinhos no meio do caminho. Né? Se eles tivessem feito um acordo, provavelmente, se Aristóbulo tivesse dito, não, meu irmão, você governe, né, sua vez, e eu te ajudarei nas questões militares e tal, né? Provavelmente Pompeu teria dito, quer saber, né, nós queremos imposto, queremos imposto, né? Vocês vão pagar impostos ou não, né? Vão fazer acordo ou não, né? Eles já tinham um pacto de amizade com o Senado romano. Provavelmente a coisa ia dar bem para eles, pelo menos nesse momento. Roma estava muito mais preocupada com a Síria, com a fronteira perigosa que tinha engolido os Seleucidas, né, do que com Jerusalém. Né? Bom, o fato é que esse conflito vai parar no colo de Pompeu. Aristóbulo, muito ambicioso, dá o golpe, resolve peitar os romanos, porque judeu, né, não baixa a cabeça para ninguém. E então ele deu a faca e o queijo para Pompeu cortar, né? Levantou para o Pompeu cabecear e fazer o golaço da vitória. O Pompeu entra aqui, prende Aristóbulo, manda para Roma junto com seus filhos, ou seja, extirpa esta casa real, ou pelo menos pretendente, preso para Roma. Né? Roma tinha o costume de fazer isso, né? Manter preso lá esses concorrentes, coloca o Hircano apenas como sacerdote e concede a Antípatro o poder civil e militar da região. Perfeito. Herodes entrou no poder. É assim que Herodes entra no poder. Por causa das fraturas internas, das disputas de poder dos filhos da boa rainha Salomé, João Hircano e Aristóbulo. O Aristóbulo II vai preso para Roma com seus filhos, depois nós ainda vamos falar alguma coisa dele na próxima aula, e o Hircano volta para onde veio, vai continuar como sacerdote. Tranquilo. Para ele até não foi tão mal, né? Pro Hircano, mas tudo indica que sim, ele não estava.
Ele não estava de... povo, né? Digamos assim, o cara que azedou tudo foi o Aristóbulo. Exatamente, né? burro. Ele, mordeu a isca da ambição do poder e se lascou, Mas né? aquele... Peraí, deixa eu só terminar essa parte que já terminou meu tempo, daí eu tenho que abrir para vocês. E esse é um ponto importante, tá? O pai do Herodão, eu falo Herodão porque a Bíblia tem vários Herodes, né? Talvez vocês não tenham prestado atenção nisso. Mas Herodes é um título, é um nome que se torna título. Assim como você tem Hircano I, Hircano II, Aristóbulo I, Aristóbulo II, você tem também os Herodes, né? O Herodão é o pai, é o principal, aquele que manda matar as crianças de Belém. Não é o que decapita João Batista, nem o que quer prender Jesus. Esse é outro Herodes, tá? Mas o pai do Herodão, Antípater, Idumeu, dominado pelo primeiro João Hircano, aliado do Alexandre Janeu, mete o pé na porta e falou, opa, aí não, né? É filho do meu aliado, do meu ex-aliado, e não vai sair de boa não. Só que ele entra lá não para favorecer o João Hircano, ele entra lá e muito espertamente saca dos romanos a capacidade, né, de governar toda a região. O que o Antípater vai fazer? Chama os seus filhos, Herodes, Fazael e acho que outros, ou são só esses dois, acho que são só esses dois. Não coloquei aqui porque está na próxima aula, mas tem o Herodes e o Fazael, né? Dividem a Palestina em pedaços, o Fazael fica com a Judeia, o Herodão fica com a Galileia, né? E assumem o poder. Acabou o reino asmoneu e os romanos são os novos donos de tudo agora, de cabo a rabo. Ponto. Terminamos a história dos asmoneus. Perguntas, comentários? Eu já estou no bico aqui do... Não, pessoal, se tiver, façam rapidamente que o nosso tempo já esgotou. Eu fui ali, deixa eu só colocar mais um pedacinho de texto ali. Okay. Tá. Enquanto você coloca, você acha que esse Aristóbulo, ele foi só burrinho mesmo? Ou você acha que ele não soube avaliar vamos dizer, a geopolítica do momento e ele não via o domínio que Roma já estava exercendo em outros lugares ao redor? Eles iam tentar acordos, errado, né? Eu acho que eles iam tentar acordos. Provavelmente ele tem a mente do gênio político. Ele deve ter pensado, olha, a situação é perigosa, para manter a estabilidade da nossa casa, meu irmão não vai dar conta. Ele não é homem de guerra, ele não é o cara, não tem perfil. Tá. E se os inimigos perceberem, lembra, os povos dominados perceberem, eles vão partir para cima e acabou com tudo. Então, quer saber? Eu vou na linha dos meus pais e avós e etc, entendeu? Vamos pro pau, né? Entendeu? E aí ele tira o João Hircano da jogada. É a mente do gênio político-militar. Certo. Esse gênio político-militar vai estar nas páginas do Novo Testamento. Jesus vai se defrontar com isso. E vai revolucionar completamente o modo de enfrentar o inimigo. Quando Pedro saca a espada lá no jardim do Getsemane, ele está com a mentalidade dos asmoneus na cabeça, ele está com a mentalidade dos macabeus. Ele está com uma espada, né? Jesus fala, cara, você acha que eu vou contrapor violência com violência? Vem aí um bando, eu poderia chamar uma legião, uma não, 12. Mas onde isso vai parar, Pedro? Onde isso vai parar? Então a lógica de Jesus é completamente diferente. E, meu Deus, se nós entendêssemos isso. Porque o enfrentamento do inimigo, o maior perigo de enfrentar o inimigo é ser obrigado a imitá-lo. E o único que rompe essa lógica é Jesus Cristo. Sim, embora muitos citem que Jesus mandou pegar em armas por não compreender
Tá com a mente do objetivo, né? Tá com a mente do guerrilheiro isso, né? Na cabeça, exatamente. É uma grande tentação. Para cada um se armar, né? E mesmo assim, para enfrentar uma legião de soldados romanos não ia dar, né? Ele sabia disso. Claro que não, exatamente. Né? Mas esse é o ponto, tá? Esse é o ponto importante, então, que o reino dos Asmoneus começa ali com o assassinato de Simão, né? Com João Hircano I, com as suas guerras de ocupação, de contaminação do sacerdócio. Depois vem o Aristóbulo I, que também anexa territórios e parte na mesma linha de ação, de expansão territorial e de dominação. Depois dele vem o Alexandre Janeu, que também leva isso ao ápice do terror, ao ponto de crucificar judeus para obter apoio por meio do terror, algo nunca antes feito, né? E por fim a sua esposa Salomé Alexandra, que faz um bom governo, um governo elogiado, né? Tem vários testemunhos em Flávio Joséfo e tal, elogiando, mas ao morrer deixa de novo esse problema da acumulação de ofícios, né? Entre sacerdote e realeza, e trono, e poder político, né? Num momento muito crítico. O João Hircano tenta se manter no poder, seu irmão lhe aplica um golpe ao qual ele não consegue enfrentar, e ambos vão parar diante de Pompeu, que é um general romano. Até seria muito interessante se vocês dessem uma lida nos triunviratos romanos, para entender o que está acontecendo com esta Roma que chega aqui. Essa Roma que chega aqui ainda não é o Império. Essa Roma que chega aqui é a República em crise. É uma república em crise, sendo governada por 3 homens simultaneamente. É muito importante entender isso, e eu não sei se nós teremos tempo de lidar com essa questão. E então, como eles não se acertam e Aristóbulo II parte para o enfrentamento, Romeu vem, toma Jerusalém, pisa, né, eu até cito aqui nas minhas anotações, pisa o templo, né, fica horrorizado com o templo, porque não tem nenhuma divindade lá dentro, acha aquilo uma coisa absurda, né? E tem um salmo apócrifo que eu cito aqui, Salmo de Salomão, que não é do Salomão da Bíblia, mas é salmos apócrifos de Salomão, que são um testemunho desse período, você encontra na internet, Salmos de Salomão, livro apócrifo, narrando o horror que foi para os judeus ver um estrangeiro entrar no templo, embora ele não tenha feito como Antíoco Epifânio. Largou lá, tipo, vocês querem essa caixa vazia aí, então fiquem com ela, né? Quem está interessado nisso não entendeu a religião dos judeus, mas falou, também não vou me meter, né? E na próxima aula, domingo, então, a gente retoma daqui. Tá, então lembrando, gente, que é domingo a reposição de aula às 10 horas. Domingo, às 10 horas, no nosso horário costumeiro, a gente faz a aula, mais uma coisa, de reposição. Nosso tempo já esgotou, mas a Cristina Caetano está pedindo para você falar o assunto da próxima... Do próximo curso? Curso que vai ser... sim, de domingo, o curso definitivo. Que vai ser em março, tá, gente? Igreja e Reino de Deus. Convido vocês a refletirem extensamente comigo a matéria. Estou propondo isso para mim mesmo, né? Já tenho tratado do tema algumas vezes, mas quero mergulhar nesse tema da eclesiologia e da reinologia de Deus. Até domingo às 10. Tchau para vocês. Deus abençoe. Beijo. Tchau, tchau.